Oi gente, eu sou o Wagner Aquino, eu sou geofísico. Eu vou falar para vocês primeiramente sobre o GPR, cujo sinônimo é Georradar ou Radar de Penetração no Solo. GPR é a sigla em inglês de Ground Penetrating Radar. Aqui a gente tem 4 equipamentos, sendo de 3 marcas diferentes. Aqui na ponta a gente tem o IDS, cuja frequência é de 250 e 700 MHz. Ele tem 2 frequências internas dentro do equipamento, esse em amarelo. Esse aqui é o equipamento mais moderno que a empresa tem, né? Que é o Easy Pro Wide Range. Esse é um equipamento que ele tem uma frequência, uma banda de frequência bem larga, que vai de 80 MHz a 900 MHz. Tá? Esse é o equipamento avô daquele, que é o Easy Locator, da frequência de 350 MHz. E esse é o equipamento US Radar, da frequência de 500 MHz. Todos esses equipamentos eles são utilizados primordialmente para a localização de dutos, tanques subterrâneos, galerias e objetos que podem ser metálicos ou outros tipos de artefatos. Tá? Só que, quanto ao Easy Locator Wide Range e também do IDS Detector Duo, você pode salvar o dado e pós-processar o dado para ver se existe algum arcabouço geológico, alguma contaminação. Então você pode salvar o dado e fazer o pós-processamento deles. Tá? Gente, eu vou falar primeiramente então como é a constituição básica de um equipamento GPR. Tá? Então essa parte de baixo aqui, que vai em contato com o solo, aqui você tem um par de antenas, transmissora e receptora. Podem até nessa unidade, nesse módulo, existirem mais antenas, mas a gente vai falar primeiramente de um par de antenas. Então o que seria? Dentro desse módulo existe uma antena transmissora e uma antena receptora. Mas aqui acima é a unidade de controle do equipamento. É ela que faz toda a configuração do sinal ser emitido e ser captado. Tá? É o cérebro, seria a CPU do equipamento, a parte principal. E aqui a gente tem a unidade de registro, que é um computador, que pode ser um notebook. Tá? Então é aqui onde vai aparecer o dado na hora que você está fazendo o levantamento na tela do computador. E nesse caso é o notebook, que é a unidade de registro e apresentação. Os outros equipamentos aqui do lado, eles têm a unidade de apresentação dedicada, ou seja, esta unidade de registro é para esse equipamento. Ela não necessariamente é um notebook. Esse também são unidades similares, porque eles são da mesma marca. E o IDS também tem a sua unidade particular aqui de registro. Tá? Sendo que neste equipamento a unidade principal, a unidade de controle, ela já está embutida no módulo das antenas, como neste também e este também. Então o único dos 3 que a unidade de controle é independente é o IDS Detector Duo. Tá? Ele tem 2 frequências, esse equipamento, de 250 e 700 MHz. Então, na verdade, são 2 pares de antenas diferentes que estão aqui embutidas, para você ter essas 2 frequências de operação. O Easy Wide Range, esse equipamento, ele trabalha numa faixa de frequências. Então é diferente a concepção eletrônica. Ele faz um range de frequências maior, diferente dos demais. Esse trabalha com uma frequência só, o Easy Locator, como eu já tinha dito, 350 MHz, e numa posição só de antenas. E esse também só tem uma frequência, que é a frequência de 500 MHz, o US Radar, também que é um par de antenas fixas.
vocês como que faz para o equipamento fazer o disparo de sinal. Esses equipamentos, eles têm dois modos principais. Eles podem fazer disparo automático em tempo ou através de distâncias, intervalo de distâncias regulares que são controlados pelos odômetros que tem nas rodinhas do equipamento, desses carrinhos de arraste. Qual que é a diferença? Por exemplo, se você estiver fazendo levantamento em água, sempre é melhor fazer por tempo, porque como que você vai arrastar o carrinho? Você está dentro de uma embarcação, então você vai fazendo por tempo e controla com GPS, certo? O equipamento com odômetro é um equipamento que a gente faz naturalmente quando a gente está fazendo em terra alguma localização, algum levantamento. Então você vai arrastando o aparelho, já tem uma configuração de distância estabelecida, a roda vai se movimentando e vai fazendo a contagem da distância. E o intervalo que você determinou de disparo, o equipamento automaticamente, no intervalo médio, vai disparando, né, o seu sinal. Eu vou fazer aqui uma simulação, arrastar o aparelho. Então agora eu vou fazer uma simulação ao longo do perfil, como seria um levantamento. Então você vai suavemente com o equipamento, movimentando ele, as rodinhas vão girando, no intervalo de distância médio que você já configurou para fazer o disparo, o odômetro vai fazendo essa contagem de distância, em cada intervalo que você configurou ele vai fazendo o disparo. Nesse caso a gente vai querer interceptar algum alvo que esteja perpendicular, é o perfil que a gente está fazendo, então, a gente vai fazendo o levantamento, percorrendo aqui a linha programada, e já vai fazendo o levantamento com o disparo automático pelo odômetro na nossa rodinha. Fazer então a linha sobre uma tubulação conhecida, para vocês verem a formação na tela, que é o que a gente enxerga, o operador do GPR. Tá? Então a gente vai passar exatamente agora sobre uma hipérbole. Peraí, pode parar, vamos voltar, ó, a hipérbole está aqui, o cursor vai passar por cima da onde é o posicionamento da hipérbole, tá? Então eu vou colocar meu dedo aqui para vocês verem a hipérbole, essa parábola invertida, aí onde existe uma tubulação, que é exatamente na metade do corpo do módulo da antena. Então, se a gente fosse detectar um tanque enterrado, um tambor com resíduo, né, uma tubulação, tá, que pode, para o GPR, pode ser uma tubulação de concreto, pode ser uma cerâmica, pode ser um PVC, pode ser metálica, o GPR detecta esse tipo de material. Então, o que a gente marcaria? A gente marcaria o posicionamento, porque a gente está cortando ela transversalmente, perpendicularmente, e a profundidade a gente ia determinar na tela do computador. É uma profundidade aproximada, mas é uma aproximação muito boa. Nesse caso, essa tubulação que foi interceptada, ela está na profundidade de 1,07 m. Aqui aparece, que é aquele cursor vermelho que coloquei. Então é assim como você detecta um tanque ou uma tubulação, qualquer tipo de interferência com o GPR. Agora a gente vai prosseguir a linha até o final, só para completar. Vários perfis executados numa área, eles vão determinar o posicionamento de todas as interferências que você tem, que é uma das exigências que a CETESB faz numa avaliação preliminar, que é o cadastro, né, das interferências existentes numa área de indústria. Então você
pode, se você não tiver um mapa completo, você pode utilizar a metodologia do GPR. Bom, aqui a gente tem o resultado desse perfil que foi realizado, né, com uma interferência mais profunda, uma interferência um pouco mais rasa aqui mais para o meio do perfil. Essas interferências são tubulações que a gente tem aqui no local, são tubulações conhecidas, né, e que formam essas duas hipérboles em diferentes profundidades. O material delas não é possível pelo GPR identificar. Então, se essas tubulações são de PVC, são cerâmicas, concreto, não é possível pelo GPR identificar qual é o material constituinte das mesmas, tá? Então, o GPR indica que existe algo, né, com grande segurança e precisão, mas não o tipo de material que é constituinte desses alvos.